amigos e amigas do Reinventando. Estamos aqui para mais um papo gostoso e rico. É sempre rico, profundo de ensinamentos, mas gostoso, uma troca em que a gente sai feliz. Eu saio sempre muito feliz desse programa e tenho certeza que vou sair muito feliz hoje, porque a minha convidada é uma pessoa, colega de vocês, que todos conhecem, a Débora. Eu sempre quero perguntar para ela e esqueço, eu não sei se é Garófalo ou Garofalo. Agora que ela começar a falar, ela me corrige e me conta a forma certa. Mas a Débora é professora da rede, ela é formada em pedagogia, em letras, e foi premiada internacionalmente por um prêmio, por um trabalho em robótica. Então, essa é a primeira curiosidade que eu tenho sobre a Débora. Como que uma pessoa formada em letras se interessa por robótica, coisa que antigamente, na época, né, que eu comecei a trabalhar, a gente associava robótica, robô, sistema integrado, com quem fosse da área de exatas. Ela não fez matemática, ela não fez física, ela não fez engenharia, ela fez letras, ela fez língua portuguesa, ela fez pedagogia. E eu acho que esse é um ponto importante de discussão, porque o profissional do século XXI, o perfil que se exige dele é um perfil que não é fixo, que não é formal, ele é flexível, ele é multi-atuante, e esse talvez seja um ponto importante para a gente conversar com a Débora. Mas a Débora acabou de assumir o cargo, né, a função de coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Um centro que vai ser, assim, uma inovação completa no Brasil, reflexo também desse mundo de hoje. A Débora se tornou conhecida da rede quando ela voltou do prêmio dela. Não sei se vocês conhecem detalhes desse prêmio. É o Global Prize Award, Global Teacher Prize. É um prêmio dos Emirados Árabes, um país muito rico, que dá um prêmio milionário de $1 milhão para o campeão. A Débora não ganhou $1 milhão, com certeza ela estaria aplicando super bem, mas eu acho que ela foi uma super vencedora. Ter ficado entre as 10 finalistas dá um destaque, um reconhecimento muito grande, e eu tenho certeza que ela saiu dessa premiação transformada. Recebeu novas atribuições, novos convites. Eu não sei como ela consegue, mas ela continua estudando formalmente, institucionalmente. Ela é mestranda na PUC, ela é cronista e colunista de vários blogs, de várias revistas da Nova Escola, escreve sobre tecnologia, escreve sobre educação. Ela tem que dar receita para a gente de como fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E o assunto é esse, a gente vai falar de tecnologia, de inovação, de hackathon, de premiação. Tem muito assunto e assuntos muito modernos, atuais e interessantes. Eu não sei nem como organizar. Eu tinha pensado até dar uma certa organização cronológica, começar pelo prêmio, falar do Movimento Inova, falar do Centro de Inovação, mas eu acho, Débora, que o Centro de Inovação é uma coisa tão recente, está bombando tanto, é tão importante, é o primeiro de uma série de centros que serão criados, que talvez valha a pena começar pelo Centro de Inovação. Eu vou passar a palavra para você e te deixo à vontade para começar falando do que você quiser. As perguntas vão surgir, não se preocupe, e a gente vai falando dos assuntos conforme eles forem surgindo, dentro dessa temática de a nova educação, o novo perfil profissional, a nova escola. Qual é a escola do século XXI? Débora, palavra com você, bem. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada, Raquel. Nossa, que prazer enorme estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar com essa rede que realmente sempre me acolheu. Eu acho que é importante salientar aí que por 9 anos eu fui professora da rede estadual de ensino, então realmente estar aqui dentro da rede estadual é como se eu tivesse retornado para minha casa, né? Então, muito feliz mesmo de estar aqui e ainda com essa pessoa incrível que é a Raquel Teixeira, né? Com toda essa bagagem que ela nos ensina diariamente sobre educação. Então,
para responder um pouquinho a sua pergunta inicial, né, sobre o meu sobrenome, né, se é Garofalo, se é Garófalo, né, sempre dá realmente essa confusão. Como ele é um sobrenome italiano, né, vem do meu esposo, e a gente se pronuncia Garófalo mesmo, né, porque vem com toda essa pronúncia italiana. Para ser Garofalo, ele precisaria ter os dois L's, né? Por isso a gente fala, então, Garófalo. Mas não tem problema, eu já estou super habituada, e Garofalo, né? Aí existe até uma brincadeirinha aqui, que meu marido vai ficar um pouco bravo, né? Mas que as pessoas faziam muito na época que eu trabalhava na indústria, que era assim, Garofalo, né? Antes eu dizia, agora eu falo. Então, vamos lá, tem problema nenhum. E vamos então começar a falar do Centro de Inovação, né? O Centro de Inovação, ele é um sonho, ele faz parte de uma grande tríade de inovação da Secretaria Estadual de Educação, que começou lá com o lançamento do programa Inova Educação em 2019, em maio de 2019, quando anunciamos que teríamos os 3 novos componentes, né? Totalmente ligado a esse século, ao século XXI, que traz como premissa, então, projeto de vida, eletivas e tecnologia e inovação. E me senti extremamente honrada ao convite do secretário, né? Foi bem na época também do prêmio, do Global Theater Prize, que a gente vai poder falar um pouquinho aqui para todo mundo sobre esse prêmio, que ele me convidou, então, para vir para a secretaria, para justamente cuidar do componente de tecnologia e inovação. Ter esse cuidado de implementar esse componente, mas também de cuidar da formação dos nossos professores, de poder pensar junto com a rede como seria essa estruturação. E aí, a gente começou a enxergar diversos potenciais para realmente consolidar uma tríade de inovação dentro da secretaria, né? Então, nasce do componente tecnologia e inovação e passa aí culturalmente o movimento Inova, que ganhou aí a atenção de todos, né? Que traz como premissa 2 coisas que para a gente é muito importante, e eu tenho certeza que a Raquel concorda com isso, que é a questão da valorização docente, mas também do reconhecimento a boas práticas de ensino. Então, o Movimento Inova, ele também é um percurso totalmente formativo, né, onde a gente traz esses novos componentes para a gente conversar, projeto de vida dos estudantes, traz grandes nomes da educação, né, já passaram pelo Movimento Inova, como a Viviane Sena, a Cláudia Costin, a Cátia Smolli, né, a própria Raquel aí que participou conosco do último Movimento Inova, foi uma das nossas juradas aí do Hackathon. Então traz essas grandes personalidades, mas num ambiente em que professor e estudantes têm a capacidade de aprender junto. E chegamos, então, a esse momento tão especial de consolidar essas ações com o Centro de Inovação. E o que é o Centro de Inovação? Ele é realmente um espaço de uma escola que estava ociosa. Então, com o objetivo da Secretaria Estadual de não fechar essas escolas, nós resolvemos criar centros de inovação. Um espaço para que professor, novamente, né, junto com o seu estudante, possa se envolver através de trilhas formativas, mas um espaço totalmente dedicado à inovação. E ele é tão inédito aqui no nosso país que, além da gente ter várias salas, né, nós estamos falando de um complexo de 7 salas, que daqui a pouquinho eu vou pedir para colocar minha apresentação aí, para a gente poder visualizar um pouco desse espaço. Ele é um complexo que traz um hub de inovação. O que é isso? A oportunidade dos nossos professores e estudantes aprender com as melhores práticas do mercado, através de startups. Ou seja, um espaço para receber mentoria, para fazer residência pedagógica, mas também para idealizar os seus projetos e propor soluções à educação. E aí, então, agora, vou pedir a gentileza dos nossos produtores colocar um pouquinho aí na tela de como ficou esse primeiro espaço de inovação, localizado muito próximo à Escola de Formação de Professores, a EFAP, né? Isso para a gente também é um ponto super importante, é uma conquista, e está funcionando realmente com a escola em funcionamento. Então, por favor, pode passar, por gentileza, para a gente mostrar a imagem, não tem problema, depois a gente volta, fala um pouquinho do trabalho de robótica com sucata, por favor, pode passar, até a gente chegar às imagens do Centro de Inovação, por favor. Pode passar mais um pouquinho.
Mais um pouquinho. Aí. Então, aqui a gente formou um pouco dessa tríade de inovação que eu comentei com todos, né, há pouco, falando então como se deu a consolidação dessa tríade de inovação que a gente vem consolidando na Secretaria Estadual de Educação. É importante salientar que são passos iniciados, que a gente tem muita coisa para melhorar e a gente acredita muito no poder da rede estadual em nos auxiliar e fazer essa construção coletiva, né? Como foi o componente de tecnologia e inovação, que nós ouvimos a rede, principalmente na construção da diretriz, o movimento Inova, que a gente está sempre assim ouvindo os nossos professores, os estudantes, de como consolidar melhor essa ação, e a construção do centro de inovação, então também traz esse olhar da rede, porque esse centro, Raquel, a gente tem 10 professores da rede que passaram por um processo seletivo, que fizeram uma formação com o apoio da EFAP, né, para estar atuando exclusivamente nesse centro. Então, para estar atendendo da melhor maneira possível os nossos professores, os nossos estudantes. E aí, então, vamos conhecer agora um pouquinho, né, desse centro de inovação. Eu não trouxe todas as fotos dos espaços, Raquel, porque eu também quero muito que a rede vá conhecer. Então, eu só vou dar pequenos spoilers aqui para deixar o pessoal bem curioso para ir lá conhecer a nossa iniciativa. Por favor, vamos mostrar algumas fotos, então. E aí está, então, o primeiro Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. É um composto de 7 salas, né? E é super importante eu trazer algumas informações iniciais sobre essa primeira escola, né? Esse primeiro centro de inovação. Os estudantes dessa escola, que é o Zuleika de Barros, eles continuam estudando dentro do Zuleika de Barros. E eles vão poder fazer agendamento como todos os outros profissionais aí, estudantes da rede estadual de ensino. Esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto de escolha dessa escola, além da questão da ociosidade, foi a questão realmente de trazer a questão da segurança, mas da acessibilidade. Todo esse prédio tem todo o conforto para que a gente possa receber professores e estudantes com alguma deficiência. Então, a gente conta com elevador, a gente conta com rampa de acesso, e isso para a gente também é super importante, porque é um espaço para todos. Além disso também, então, o Centro de Inovação, como eu disse lá no comecinho, ele está próximo ao metrô da Barra Funda, próximo ao terminal de ônibus da Barra Funda. Isso facilita o acesso dentro da cidade de São Paulo, mas principalmente de quem vem de fora, né? Por justamente poder ter a oportunidade, então, de estar vindo no local um pouco mais seguro, com um fácil acesso melhor. E essas salas, então, como eu falei, vou pedir para voltar as imagens aí da sala, são 7 salas totalmente equiparadas, né? Então, temos uma sala especial que comporta o hub de educação, temos um estúdio que futuramente se tornará uma transmissão do centro de mídias também, super importante para que a gente comece a ministrar aula nesse modelo híbrido, que a gente tanto fala, né, tão importante para esse período que nós estamos vivenciando da pandemia. Nós temos salas makers, sala de programação com Minecraft, temos também aí um audiovisual totalmente equipados com materiais da Apple, né, junto com a Fase Educação, e temos uma grande atração desse espaço, que é a oportunidade de trabalhar com modelagem 3D, mas também com prototipação. Então, trouxe aí só algumas pequenas imagens, né, só para causar um pouco dessa curiosidade, porque fica o convite, então, para toda a rede estadual. Nós já estamos funcionando para entrar no nosso site, que o pessoal vai colocar também agora na tela aí para a gente, por favor, o site do Centro de Inovação. Lá vocês vão encontrar todas as informações das trilhas formativas, mas principalmente de como agendar uma visita, né? Que é super importante, então, estar ocupando esse novo espaço. Esse, como bem disse a Raquel, que é o primeiro de 15 centros de inovação que serão espalhados em todo o estado de São Paulo. Um pouquinho para a gente ficar com gosto de quero mais. Eu tô com gosto de quero mais. Infelizmente, eu não estava em São Paulo no dia da inauguração,
Estou doida para ir visitar, ainda não visitei. E você falou em 7 salas, Débora, em 10 professores da rede que estão trabalhando na possibilidade de agendamento. Tudo isso é importante, mas você falou uma coisa muito, muito significativa para mim, um espaço onde professores e alunos aprendem juntos. Essa é uma das características da educação no século XXI, é ou não é? A gente saiu daquela assimetria artificial que existia, né? O professor lá em cima, dono do conhecimento, o aluno lá embaixo, receptivo, passivo, que tinha que respeitar pela hierarquia. E hoje o desafio ainda não é uma coisa consolidada, ainda não é uma coisa facilmente feita e aceita, mas o desafio é você criar ambientes como esse que você está nos falando, em que professores e alunos aprendem juntos, se despem de vaidades pessoais e cada um aproveita o que o outro tem de contribuição. Você sabe que uma coisa que a pandemia vai deixar de legado é isso, porque eu conheço vários professores que tinham medo da tecnologia, primeiro da tecnologia tomar o emprego deles, mas mais do que isso eu descobri, eles tinham vergonha de admitir que não sabiam, que o aluno sabia muito mais de tecnologia do que eles. Então, esse sentimento de constrangimento, de vergonha, de mostrar fragilidade, uma suposta fragilidade, a pandemia destruiu e a gente tem que aproveitar esse momento para tornar rico cada oportunidade de aprendizado junto, não é? Agora, digamos que eu queira conhecer a sala de modelagem 3D, ou de prototipação, ou de maker, cultura maker. O que eu vou achar dentro de cada uma dessas salas, Débora? Conta, eu tô com gosto de quero mais, mas eu quero ouvir alguma coisinha. Eu vou lá, mas eu quero ouvir alguma coisinha. O que eu vou achar na sala de modelagem 3D? Vamos lá, né? Lá nós vamos, então, trabalhar a questão de modelagem mesmo, softwares de modelagem, para o estudante poder aprender a fazer os seus protótipos, entender, sabe, aquele conceito sobre geometria, né, que parece tão distante da nossa vida. A gente vai colocar isso muito em prática, porque a gente trabalha, quando a gente traz a tecnologia, a gente também traz a premissa que é trabalhar com práticas, né? Com práticas pedagógicas. Vamos trabalhar ali a programação, vamos ver que a programação ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Tem muito dessa relação que você acabou de falar, e a minha própria experiência ela traz um pouco disso, né? Eu sou formada em humanas e as pessoas sempre têm essa curiosidade. Mas como uma mulher formada em humanas, né, trabalhando com robótica, da onde saiu isso, né? Que daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto. Mas quem for então a esses espaços vão encontrar um espaço totalmente inspirador em termos de imobiliário, justamente porque a gente não está só trabalhando a tecnologia. Eu acho que é importante trazer essa fala aqui. A gente também está trazendo as metodologias ativas que visam tirar os estudantes da passividade, trazê-los para o centro do processo de aprendizagem. São várias metodologias que nós vamos trabalhar lá, né? STEAM, STEM, né? Que vai mexer com arte, que vai mexer com física, com matemática, com engenharia, mas também tem aquela parte que a gente vai trabalhar com designer thinking, principalmente para idealizar e colocar em pé um projeto. Então, dito isso, essas salas então estão equipadas com o que há de melhor, né? Desde ferramentas de ponta, como serra tico-tico, furadeira, cortadora bancada, né? Bancada maker, aí um sonho de consumo para todo mundo, né? Serrote, várias ferramentas, mas também equipamentos de ponta, como uma impressora 3D e uma cortadora laser. Isso é importante salientar, porque o estudante vai ter, o estudante e o professor, né? Eu sempre estou trazendo essa fala, porque é justamente isso. Aprender um com o outro, né? Aprender sempre em conjunto e não ter medo de falar que não sabe, que estamos ali para aprender também, porque os professores que ali também estão formados, tenho certeza que vão aprender muito ali no dia a dia com os estudantes e professores que vão passar por todas essas trilhas formativas. Mas quem for ao espaço, então ele vai poder se dedicar a trilhas que geralmente vão trazer temas centrais, né? Por exemplo, inteligência artificial. E como a inteligência artificial casa com essa questão da modelagem 3D?
Então, são pequenas trilhas formativas, justamente para que a gente possa começar a se aprofundar sobre esse tema. Então, mas vai encontrar uma sala aí totalmente equipada, preparada para o que há de melhor e também que vai servir de inspiração para olhar para as escolas e talvez reorganizar o mobiliário e também trazer essa questão da colaboração, da empatia, que é fundamental nos dias de hoje. Olha, Débora, a gente já começou o programa com 1.500 pessoas, viu? Você está dando muito ibope. E o professor Frederico já falou que foi ótima apresentação. A professora Andra Cris tem coisa que é assim, enfim, veio sintetizado o nome, não estou conseguindo entender, me perdoa. Está dizendo aquilo que você falou de uma mulher de humanas, né, trabalhando com robótica. A mulher pode estar e ser o que quiser. Somos multinacionais, somos multifuncionais também. Concordo, palmas para você. Agora, está sendo perguntado aqui, Débora, como será a dinâmica do Centro de Inovação? Talvez se fosse bom você reforçar isso. Perfeito. Então, hoje vou novamente agora pedir para que coloque na tela aí, por favor, o site do Centro de Inovação, porque isso é super importante. Ali tem todas as informações necessárias, mas hoje ele está composto de que forma? Nós temos hoje 4 trilhas que professores e estudantes eles podem escolher para estar indo no centro, para estar conhecendo. Mas também existe uma que é uma trilha livre. Por exemplo, eu já desenvolvo um projeto com o meu estudante na escola, mas eu quero ir no centro de inovação para fabricar uma peça ou para fabricar um jogo que está faltando, que eu não teria condições na minha unidade escolar de realizar com os meus estudantes. Então, ele pode fazer também um agendamento para participar dessa trilha que a gente está chamando de trilha livre, né? Mas é um espaço que a gente quer que as pessoas que vão, através desses agendamentos, eu acho que é importante, então, colocar isso, porque nesse momento nós estamos vivenciando a pandemia, a gente precisa seguir com protocolos rígidos, mas após esse período de pandemia, o Centro de Inovação ele já vai ter capacidade de atender até 1.200 professores e estudantes dia. E isso é um ganho muito grande para nós, e principalmente aqui eu coloco que é fundamental que professor e estudante ocupe esse espaço que é de vocês, né? Foi um espaço realizado com muito carinho, com a ajuda, sim, da iniciativa privada, para que a gente pudesse colocar isso de pé muito rápido, dentro da pandemia, mas é principalmente um espaço de todo. E por isso, então, ele vai funcionar por agendamento. O professor, a professora pode acessar esse link que está aí na tela, né, do Centro de Inovação, que é centrodeinovação.educação.gov, né, .sp.gov.br, e encontrar os canais de agendamento. Quais são eles? O e-mail e um número de WhatsApp. E escrever lá, gostaria de estar indo com os meus alunos, colocar a quantidade dos alunos e realizar tal trilha no período da manhã ou no período da tarde. E assim a gente já vai realizar o agendamento e ele vai receber uma confirmação sobre esse agendamento. Então, é um espaço que já está preparado para receber a todos. E, por favor, vão conhecer, porque é um espaço realmente inspirador. Não, pelas fotos que nós vimos, além de tudo, é lindo, né? Além de moderno, contemporâneo, colorido, ele é alegre, ele é bonito, ele é realmente inspirador. A professora Solange está muito orgulhosa de você, viu? Tem palminhas aqui dizendo que Débora, precursora do espaço maker no âmbito escolar. Parabéns. E o bom, Débora, Solange, concordo com você, é que a Débora sabe que ela fez, mas que qualquer um pode chegar lá também. Então, isso é que é muito legal, muito democrático, não é? Da educação, do mundo. Então, eu acho importante a gente estar discutindo com a Débora, porque ela é professora como nós. Acho que é bom a gente ter essas referências de sucesso, até para nos inspirar, e você inspira, Débora, muito bom. E eu concordo com a Solange. Bom, a professora Maria Lúcia está dizendo que
Ah, obrigada, Maria Lúcia. Esses encontros são o máximo. Acompanho todas as quintas-feiras. Obrigada, continue acompanhando. Eu não perco nenhuma quinta, Raquel. Que legal. Obrigada, obrigada. Professora Soraya. A professora Elizabeth está perguntando, Débora, como ficam os alunos do noturno? E aí, deixa eu aproveitar e já fazer uma outra pergunta, você junta e responde as duas. Como é que fica dos alunos? E a professora Damares está perguntando, essa foi da Elizabeth, do noturno, a Damares está perguntando, podemos conhecer para incentivar um projeto na escola? Ou a visita está aberta apenas para a escola que tem projetos? Vamos lá, excelentes perguntas, eu agradeço muito por elas. Então, assim, alunos do noturno, né? Muito em breve a gente vai estar abrindo aí opção também do Centro de Inovação no período da noite, por entender que é um espaço para todos, né? Nesse primeiro momento a gente ainda está muito também aprendendo com eles, mas ouvir principalmente a rede está aqui tendo essa oportunidade através desse programa incrível da Raquel, eu acho que serve justamente para a gente fomentar isso. Inclusive, futuramente, a gente também vai ter cursos ofertados, por exemplo, como o Novotec, nesses espaços, justamente para que os nossos alunos todos estejam contemplados. E agora, então, referente aí à segunda questão, Raquel, me perdi um pouquinho, cortou um pouquinho, eu só vou pedir para que você repita a segunda questão, por gentileza, porque falhou um pouquinho. Podemos conhecer para incentivar um projeto na escola ou a visita está aberta apenas para a escola que já tem projeto? Excelente pergunta. Esse é um espaço de todos, independente de vocês terem ou não um projeto, né? Justamente essa é a ideia do Centro de Inovação, porque aqueles que têm vão poder agregar muito mais coisas ao seu projeto. Aqueles que não têm vão aprender um pouco mais sobre isso, a idealizar projetos, a receber mentorias, mas a também entender um pouco mais sobre cultura maker, sobre programação, sobre robótica, também se sentindo mais seguros para levar esse trabalho para a sala de aula. Então, por favor, é um espaço de todos, não tem requisito nenhum em utilizar esse espaço, né? A gente só pede para que sejam professores e estudantes da rede pública, justamente para que a gente possa beneficiar a nossa rede. Olha, a professora Adriana está dizendo que ela é professora da Baixada Santista e está perguntando onde fica o centro. Talvez fosse bom não só você falar, mas se a produção puder, né, escrever, já foi colocado o link, o site, mas seria bom repetir. Professora Adriana. Professora Adriana, obrigada pela sua pergunta, viu? O Centro de Inovação, ele está localizado aqui na rua Padre Chico, número 420, a 300 metros de distância da EFAP, que também fica na mesma rua, né, na mesma localidade, e você então pode estar vindo da melhor maneira possível, e as pessoas que estão então na Baixada Santista, no litoral, no interior, o que a gente tem recomendado muito, viu, Raquel, é que aproveitem esse período para também fazer algum outro passeio cultural na cidade de São Paulo. A gente viu com o Movimento Inova quantos nossos estudantes, eles gostam de querer, ele tem essa vontade de conhecer São Paulo. Então pode aproveitar esse momento de vinda para o Centro de Inovação e casar com uma visita em algum museu, aproveitar esse espaço da cidade de São Paulo que é de todos. E aproveita para me visitar na EFAP, é pertinho. É só avisar, vai ser um prazer. Eu acho que todo mundo devia conhecer a EFAP, quem não conhece ainda. A professora Aparecida está dizendo que a escola está linda e que bom que isso está acontecendo no Brasil. Agora, a Aparecida, ao dizer isso, né, me levanta uma coisinha aqui. A gente tem experiências fantásticas no Brasil. A gente não precisa ir para a Finlândia nem para a Coreia para saber fazer educação. O grande desafio do Brasil é o tamanho, a diversidade e a dificuldade de se dar escala. Fazer uma ou outra experiência é relativamente fácil. O grande desafio é dar escala. Você acha
que algum dia, como é que você antevê? Serão 15 centros. Isso vai ajudar a dar escala? Como é que você vê esse desafio, Débora, do Brasil, da desigualdade, da dificuldade da gente juntar excelência e equidade? Porque uma educação só pode ser dita que é de qualidade se ela tiver excelência, mas se ela tiver equidade. Então, como que o centro vai ajudar essa junção de excelência com equidade? Acho que você me trouxe um presente de pergunta, Raquel, porque aí eu vou ter a oportunidade de contar também como é que foi idealizado tudo isso, né? Apesar da gente contar um pouquinho sobre a tríade de inovação, antes de produzir, né, antes de colocar esse projeto de pé, a gente foi ouvir as melhores práticas que existem no nosso país sobre inovação e tecnologia, justamente para que a gente não cometesse o erro de não garantir que esse espaço fosse de equidade e fosse um espaço de excelência. Então, a gente fala que o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, ele é pioneiro porque não existe no Brasil uma iniciativa que comporte uma rede de educação. Eu acho que isso é um ponto super importante para a gente trazer aqui nessa fala. A gente foi aprender o que dava certo, o que não dava certo, por exemplo, com o Fab Lab, com o Cubo, com a Nave no Rio de Janeiro, em Recife, que são duas escolas também potencializadas para inovação. Mas a gente entendeu que não existia uma conversa, que esses lugares são lugares fechados neles mesmos. Então, para não cometer esse erro, manter uma escuta ativa, eu acho que é fundamental, e nós tivemos a humildade de fazer isso, né? Ouvir o mercado para entender essas especialidades. Além disso, assim, a minha própria experiência, e eu não tenho vergonha de falar isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu acabei viajando muito pelo reconhecimento que eu recebi, e o ano passado, junto com o Global Enterprise, eu também fui muito feliz de receber um outro prêmio, né, o Prêmio de Aprendizagem Criativa do MIT, que me fez a oportunidade de ir para lá. E lá eu comecei a entender como a gente poderia ganhar escala nesses projetos, né? Então, produzir uma escola que não fosse fechada nela mesma, mas uma escola que pudesse conversar e dialogar com toda a rede estadual de São Paulo. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Nós estamos dando um passo, né, com o primeiro centro de inovação, é o primeiro de 15 centros. Mas nós já entendemos a modelagem de como ele vai funcionar, a gente já entendeu como vai ser as outras escolas também, e eu acho que isso é importante para que a gente garanta. Então, o que agora nós estamos fazendo para garantir, de fato, a excelência, mas a equidade, é aproximar esses centros, porque São Paulo também é um estado gigantesco, né? Então, o que nós estamos fazendo é idealizar esses centros próximos dos polos, para facilitar o acesso de todos. Mas até quando a gente não conseguir chegar com todos, nós já temos um com a capacidade suficiente, né? Nós não vamos parar por aqui, eu acho que é importante trazer isso, né? Eu estou sempre em diálogo com todas as empresas, eu e a Raquel, a gente brinca, né? Somos muito cara de pau, de pedir mesmo, de zelar pela nossa educação, mas enquanto então a gente não consegue potencializar todos esses 15 centros que tem aí a previsão até de 2022, nós já temos um com a possibilidade de acolher e receber todos os nossos estudantes. E também vamos contar com a tecnologia, né, essencial, aí o Centro de Mídias vai nos apoiar muito em também de levar um pouquinho do Centro de Inovação para todas as escolas paulistas. Olha, eu tô encantada, e o Anderson também está dizendo que, né, que adora, que é esse excelente programa. Obrigada, Maria Lúcia, Solange, Anderson. E a professora Carla, Débora, está dizendo que adoro ouvir a Débora. Então, muito legal. A educação, mas tem uma pergunta aqui pontual, né? A educação física vai poder participar? Com certeza, né? Toda a educação ela é muito presente. A gente precisa começar a olhar a tecnologia como uma grande propulsora ao processo de aprendizagem. Eu sempre trago nas minhas falas que a tecnologia por si só ela
tem um poder de transformação. O que tem esse poder de transformação? É a forma que ela chega nas pessoas, é trazer um pouco dessa consciência social. Quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de currículo, né? Então, nós vamos levar o currículo, primeiro, o nosso currículo paulista, que está aí, maravilhoso, e dentro desse currículo paulista, nós vamos oportunizar essa vivência através do uso da tecnologia. Então, muito importante a gente também trazer isso, né? Outra coisa que é fundamental, que eu trago de novo aqui na minha fala, que apesar da gente ter nesse espaço uma alta tecnologia, né, que a gente fala muito que é uma tecnologia high-tech, a gente não está esquecendo de trabalhar com metodologias, porque é isso que faz o aprendizado realmente ser significativo. É a forma que isso vai chegar no nosso estudante, vai chegar no nosso professor, e é o que vai encantá-lo para ser o multiplicador dessas ações. Olha, tem mais pergunta chegando. Cadê? Peraí, perdi aqui. Qual seria o papel da educação física no centro? Eu acho que talvez valha a pena voltar nesse ponto. Tecnologia é um meio e não um fim em si. O Benedito que disse isso, que a tecnologia é o meio, com o qual a gente concorda, né? Mas a professora Glória está reperguntando de novo essa coisa, qual o papel da educação física. Você sabe que eu estou impressionada, eu não sabia desses 1.200, da capacidade de 1.200 professores ao dia. Estou muito impressionada com isso e confesso que eu não sabia. Como eu confesso que eu não sabia desse segundo prêmio seu que você falou. Eu quero que você fale depois dos prêmios. Como eu disse, a gente tem que inspirar, a rede toda tem que saber que tem prêmios, reconhecimentos, todos têm capacidade, potencial e oportunidade de chegar lá. Mas, então, mais uma vez, da educação física, e a professora Sueli está elogiando, ótima palestra, ótimo programa. Então, vamos lá, educação física, e depois fala um pouquinho para a gente dos prêmios, tá? Perfeito. Às vezes o professor está tão no dia a dia da sala de aula que nem fica sabendo das oportunidades de reconhecimento. E o trabalho é tão duro que ser reconhecido é muito importante. Então, a gente precisa conhecer as oportunidades de reconhecimento. Com certeza, Raquel. Bom, falando um pouquinho, então, do papel, especificamente da disciplina, né, de educação física, a gente sabe como a gente trabalha o corpo, né, a educação física traz muito essa questão do corpo, do esporte. E para responder um pouquinho da pergunta da professora, os nossos estudantes, eles gostam muito de esporte. Ontem mesmo, nós estávamos com um grupo de estudantes da diretoria de ensino da Sul 3, e os estudantes ali, olhando para esse hub de inovação, idealizando ali os projetos, um estudante levantou a mão e falou assim, puxa, eu posso utilizar esse espaço para criar um aplicativo onde eu posso colocar vários esportes e os olheiros dos esportes podem olhar para esse aplicativo. Isso saiu de uma ideia de um estudante de 13 anos de idade. Então, a gente responde a pergunta da professora falando que o quanto a tecnologia pode potencializar. Os nossos estudantes gostam de esportes, né? E existem diversos esportes, inclusive digitais, que são profissões hoje. Então, trazer também essa vertente para dentro desse espaço é fundamental. Além, quando a gente fala de trabalho maker, a gente está trabalhando também o corpo, está trabalhando movimentos, e isso está tudo realmente conectado. Agora, falando um pouquinho, então, dos prêmios, né? Eu tive a felicidade, pouquíssimas pessoas sabem, mas é uma coisa que eu também não fico falando muito, mas eu já recebi 13 prêmios pela educação, oportunizado pelo trabalho de robótica com sucata, né? Alguns da cidade aqui de São Paulo, como Prêmio de Direitos Humanos, Prêmio de Professor de Destaque, outros nacionais, como Prêmio Professores do Brasil, aonde eu conheci aí o secretário Rocieli, na época ele era o ministro da Educação, quando eu participei dessa edição do prêmio, que foi a última em 2018, e alguns prêmios aí, com esse caráter internacional, né? O Prêmio de Aprendizagem Criativa do MIT, ele veio muito
próximo aí do Global Teacher Prize, né? E fora isso, então, recebi algumas condecorações aqui da cidade de São Paulo, como a medalha da cidade de São Paulo, né? Uma das maiores honrarias a uma pessoa física da cidade que contribui com a cidade de São Paulo, né? No quesito da educação, também do Tribunal de Justiça, tanto do município como do estado, por reconhecimento aí ao trabalho feito na área da educação, e um dos quais eu me orgulho muito foi ter recebido uma medalha de pacificadora da ONU, né, onde a ONU me reconhece, então, ali como uma militante da educação nossa brasileira. E, claro, não poderia passar por aqui sem falar do Global Teacher Prize, né, o maior prêmio que nós temos no mundo para professor. E aí eu vou pedir, então, para colocar na tela, eu trouxe aí uma primeira imagem, por favor, voltem lá para mim a primeira imagem que eu estou pelo Global Teacher Prize, por gentileza. Só coloquem, né, é o primeiro slide mesmo, é a fotinha do Global Teacher Prize, onde eu até coloquei ali uma imagem, uma frase, inovação para todos. Por que eu tenho muito orgulho de falar do Global Teacher Prize? Porque eu não tenho vergonha da minha história. Eu fui uma professora que lecionei numa das comunidades, e eu vou me emocionar, Raquel, não tem como não me emocionar. Eu sou uma professora que por muitos anos eu trabalhei numa grande comunidade, uma das mais violentas e perigosas aqui da cidade de São Paulo, que é a comunidade da Alba, onde as crianças não tinham saneamento básico, elas não tinham perspectiva de moradia, elas não tinham sonhos. E participar desse prêmio trouxe uma felicidade para essas crianças. Era uma comunidade que eles se olhavam e falavam assim: eu não sou capaz de aprender robótica. Robótica é coisa para o aluno de escola particular, professora, não é para mim, que sou aluno de uma favela. E isso me doía muito, né? Entender que o estudante, ele não tinha esse olhar que ele poderia aprender muito. E esse trabalho, que foi estruturado aos poucos com ele, trabalho de robótica com sucata, então a gente se inscreveu no Global Teacher Prize, que é esse prêmio internacional, mas sem intenção nenhuma, né? Mas com a intenção de conhecer qual era o requisito para uma professora brasileira concorrer a um prêmio internacional. Esse foi o intuito. E aí veio a primeira mensagem que eu estava entre os 50 melhores professores do mundo. Já foi um baque, porque assim, eu fui a primeira mulher e a primeira sul-americana a ocupar essa posição. E aí, em fevereiro do ano passado, eu recebi a notícia, né, junto com a instituição que é organizadora do prêmio, que é a Fundação Varkey, que eu estava incorporando os 10 melhores professores do mundo. E foi uma alegria enorme, não uma alegria pelo título, mas uma alegria por levar aquele trabalho, um trabalho nascido no chão da escola pública, numa comunidade carente, ao topo mais alto do mundo, com aquele julgamento que ele era possivelmente replicável para o mundo. E eu acho que é importante salientar que o trabalho de robótica com sucata hoje ele é uma política pública do Estado de São Paulo, ele está incorporado aí no material didático para que todos possam trabalhar com esse trabalho, mas ele também já está em outros países, né, como Argentina, França, Londres, Estados Unidos, pelo grau alto de replicabilidade que tem esse trabalho. E me colocar nessa situação como sendo a primeira mulher, quebrando vários tabus, trabalhando com tecnologia, mudando que através da tecnologia a gente poderia transformar a vida desses meninos e meninas, para mim é um grande orgulho, né? Foi muito pouco mesmo que a gente não conquistou esse prêmio, mas em todo momento eu me senti contemplada e vencedora desse prêmio. Primeiro, por estar nessa posição, né, do mundo olhar para o Brasil pela repercussão que nós tivemos com esse trabalho, como realmente um país de uma potência muito grande para a educação. Eu acho que isso é bonito trazer na história. Depois que realmente mostrou para esses meninos e meninas, principalmente dessa comunidade, que eles podem ser o que eles quiserem na vida, que não é um lugar de extrema pobreza que determina o que eles podem fazer. É a educação, que ela é transformadora. E depois, ter a oportunidade de conhecer tantos outros professores incríveis, né? Depois que passa o prêmio, a gente se torna embaixadores da educação mundial. Então, eu estou sempre em contato com esses professores, sempre entendendo
aprendendo também o que a gente pode replicar aqui para o nosso país, assim como o que eles podem replicar. Tanto é que recentemente aí a página do Global Enterprise reconheceu o Centro de Inovação como uma política efetiva também para ser replicável em outros países. E isso é uma alegria muito grande, porque é uma conquista nossa, não é uma conquista brasileira. Então, professores, né, o que eu posso recomendar? Eu sempre fui uma professora que eu não queria me inscrever, eu fui incentivada pelo meu coordenador de escola, que achava que os trabalhos que eu estava fazendo eram maravilhosos. As primeiras vezes que eu me inscrevi, eu também não tenho vergonha de falar que era muito mais pelo prêmio, né? Era pelo fato de poder reverter verba para a escola, para a continuidade do trabalho, mas ao longo do tempo eu vi a importância da gente ser reconhecido por esse trabalho e de falar que qualquer um de vocês, com esses trabalhos maravilhosos que a rede estadual tem, podem estar ocupando esses lugares. Então, por favor, professores, se inscrevam. Nós temos muito aí prêmios importantes aqui no Brasil que merecem que vocês sejam destaque. Olha, Débora, o professor Elésio está falando que é show. A professora Adriana, parabéns, você é excelente e nos representa. A professora Rosaura está dizendo, né, a arte, fiz o curso Inova e adoraria conhecer sobre robótica, trabalho bastante com sucata, essa é a professora Rosaura. A professora Célia está dizendo que a autoestima dos alunos dessas comunidades é muito baixa, você contou aí da comunidade da Alba, né, onde você trabalhou. A professora Solange está dizendo que interagir no que gostamos contribui para o nosso bem-estar e exercita a criatividade. Muitos professores estão escrevendo, não vai dar para falar todos, parabéns, parabéns, parabéns. A Jandira está dizendo, bárbaro, lindo, exemplo e estilo. É isso, Jandira. A Débora até não queria falar muito do prêmio dela, não. Ela é meio, né, discreta. Eu insisti exatamente pelo impacto que está causando, Débora. A gente precisa, a rede precisa se inspirar. Você caminhou antes do que alguns, mas todos têm condição. Eu vejo aqui fazendo esse programa a quantidade de experiência. Já entrevistei diretores de escola, dirigentes educacionais. É incrível o que está acontecendo na rede pública de São Paulo. Então, eu queria também estimular todos a ver onde tem concurso, inscrevam-se, participem, porque não é projeção pessoal. E não é projeção só da rede. Eu acho que o estímulo maior é para os alunos envolvidos. Transformar a vida desses alunos, né, em sonho e trazer a eles a capacidade de sonhar de novo. Então, isso é muito importante e eu queria, né, era exatamente isso. Agora, tem mais uma pergunta aqui que eu quero te fazer, só um minutinho. A professora Adriana está dizendo que você é maravilhosa, que o seu depoimento faz a gente acreditar cada vez mais na educação. A Lucielma está dizendo que o trabalho é super maravilhoso da Débora, muito motivadora a sua inspiração. E a gente voltando agora um pouco, Débora, peraí, tem mais perguntas chegando. Excelente exemplo de dedicação e amor à profissão. Parabéns, professora. A gente já está caminhando ali para os minutos 6, né, 8 minutos finais. Nós falamos de um ponto importante na escola do amanhã, que é de hoje, mas cada vez mais do amanhã, que é professor e aluno trabalhando junto. Falamos da equidade com equidade. E tudo isso que você falou aqui ilustra para mim outro ponto que, teórica e academicamente, tem sido sempre falado, que é ensinar tanto o aluno quanto o professor a pensar. Esse tipo de mão na massa, essas metodologias ativas, essas práticas tecnológicas ensinam o aluno a pensar, o professor a pensar, desenvolver a criatividade. Você concorda com isso? Qual que é a sua experiência pessoal em relação a esse estímulo à criatividade, a esse engajamento? Você vê, a nova legislação fala que o professor tem que ter conhecimento profissional,
prática profissional, engajamento profissional. Isso ajuda o engajamento profissional, Débora? Totalmente, Raquel, e super concordo com a sua fala, né? Eu acho que a escola, ela está mudando e cabe também a nós, professores, proporcionar um pouco dessa mudança. Eu tiro pela minha experiência pessoal, né? Eu me tornei professora, quando eu me tornei professora de tecnologia, eu me tornei professora de 1.000 crianças. E eu não queria que o aprendizado fosse para uma, duas, três, ou fosse em contraturno, eu queria que fosse para todas. Mexer com um problema que eles me trouxeram, que foi a questão do lixo, foi a forma que eu encontrei de proporcionar a eles o aprendizado de robótica, né? Então, passamos a recolher lixo nas ruas para ensinar robótica com sucata, e foi assim que nasceu o trabalho. E por que eu trago essa questão? Porque tem outras coisas envolvidas, né? A criatividade, ela dominou totalmente o processo. A gente precisa olhar para a criatividade e sempre estar aguçando os nossos estudantes a estar trabalhando com a questão da criatividade. Ela precisa estar incorporada na educação infantil, mas no ensino superior. A criatividade tudo, ela é uma socioemocional híbrida, né? O que significa ser uma socioemocional híbrida? Significa que você mescla, que você precisa desenvolver ela, mas a gente precisa ter essa capacidade também de se permitir, né? E aí, retomando a sua pergunta lá, para poder a gente fechar com chave de ouro, né? Por que uma professora de humanas resolve ensinar robótica, né? Justamente por isso, porque a minha zona de conforto sempre foi a área de humanas. Mas entender que o mundo mudou e que a gente está passando por uma grande revolução, onde a tecnologia, nosso estudante tem acesso à tecnologia, mas não tem essa maturidade de lidar com a tecnologia de uma maneira responsável e ética, é necessário que a gente faça esse trabalho. O mundo vai exigir que esse menino, amanhã, ele não precisa sair um programador da escola, mas que ele entenda sobre dados, que ele entenda o que está por detrás de uma programação. Esse é o futuro. Então, e para a gente começar a fazer isso, como é que você faz? O professor tem que dar o primeiro passo. E eu não sabia tudo, mas eu me permiti aprender, e aprender da melhor maneira possível, de olhar para o meu estudante, reconhecer que eu não sabia tudo, mas que eu estava à disposição dele para mediar esse processo de aprendizagem. Sem esquecer que dentro da porta da sala de aula, a gente precisa trazer a criatividade. E só para encerrar, porque eu sei que a gente está com um tempinho super curto, né? Eu vou te interromper, porque você não vai encerrar ainda. Então tá bom. Não, tá no limiar aí do tempo, mas tem 3 perguntas que, mesmo que você não consiga respondê-las, né, pelo menos delinear ou deixar uma resposta para a gente mandar depois, que está faltando só 3 minutos realmente, mas o Jorge Luiz está perguntando que, diante de tantas novidades, quais os desafios do uso da tecnologia? O Jorge Luiz está perguntando como criar a infraestrutura necessária para usar tecnologia nas escolas. E também perguntando o que considerar para equipar as suas escolas para o uso da tecnologia com fins pedagógicos. Você tem 2 minutos para responder isso. Uau, nossa! Bom, primeiro vamos lá, né? A gente precisa começar a criar um ambiente acolhedor. Isso a gente pode fazer sem ter uma infraestrutura necessária. Reorganizar um mobiliário, conversar sobre valores, conversar sobre segurança. Quando a gente ocupa um espaço maker, a gente troca o giz pelas ferramentas. Então, começar a levar esses materiais para dentro da sala de aula. As pessoas, quando me falam como é que eu começo um trabalho maker, comece levando sucata para dentro da sala de aula. É a melhor maneira, envolver a criatividade, aguça. Eu mesmo ministrei algumas aulas aí no Centro de Mídias, que eu mostrei alguns caminhos de como a gente produzir isso. É claro que uma infraestrutura necessária é preciso, né? Mas também não podemos esquecer daquela que nós temos hoje às nossas mãos, como o telefone celular, né? Ele é um fim totalmente pedagógico, a gente precisa começar a dar esse start. Dentro também da Secretaria Estadual de Educação, a gente está prevendo a troca desses equipamentos, levar material de robótica. É que a gente tem um período muito complicado, né? A gente está no meio de uma pandemia e a Raquel bem conhece, a gente passa por licitações, porque se dependesse de mim, eu sempre brinco com o secretário, né? Eu ia ali na Santa Efigênia resolver a vida de todas as escolas, né? Comprava tudo que as escolas precisavam e tal,
ótimo. Mas enquanto a gente ainda não consegue chegar nesse nível, a gente tem coisas que partem do professor. E a premissa básica é entender que as pessoas são sempre o centro do processo de aprendizagem. Débora, super, hiper, mega obrigada. Eu tenho um neto que fala assim, eu aprendi com ele. Quando ele quer elogiar muito, ele fala super, hiper, mega obrigada. E eu quero deixar para a rede uma frase da Débora para reflexão durante a semana. Achei muito importante, Débora, quando você disse, eu não sabia tudo, eu me permiti aprender. Então, vamos nós nos permitirmos aprender, saindo aí da zona de conforto, porque a recompensa vale a pena, a sensação da conquista, do apoio, do compartilhamento da alegria e de levar alegria para os nossos alunos vale qualquer sacrifício. Um beijo, Débora, um beijo cada um de vocês que estão assistindo e até a próxima quinta.